Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Sorge. Hoje nós estamos aqui preparando uma apresentação sobre as pesquisas que nós desenvolvemos aqui no Instituto Frequências de Cura, né, junto com a bioletografia, com a BioEL. Eu estou hoje aqui junto com o meu irmão Márcio Sorge, que é o fundador do Instituto, juntamente comigo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Também estamos aqui junto com o nosso especialista em bioeletografia, o Carlos Manuel de Jesus. Boa noite, Carlos. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem possa estar ouvindo nesse momento. E eu estou aqui realmente para fazer o entendimento dos gráficos do BioWell. Então, hoje o objetivo dessa gravação é deixar arquivado aí para a comunidade da bioeletografia entender de que forma que nós aqui no Instituto fizemos as pesquisas com a BioEL, com a bioeletografia, junto dos trabalhos que a gente desenvolve aqui com frequências. Somos um instituto, como se fala, focado em desenvolvimento de frequências e de dispositivos quânticos. Eu vou compartilhar uma tela com todos para a gente poder já iniciar a palestra, só um minuto. Então, hoje, qual que é o nosso objetivo dessa palestra de hoje? Mostrar um pouco para vocês o uso da bioetografia para avaliação de resultados dos tratamentos frequenciais do Instituto Frequências de Cura. Então, para iniciar, a gente queria fazer uma breve apresentação do Instituto, né? Eu, Márcio, existe uma peculiaridade do nascimento do Instituto, porque eu e o Márcio nós tínhamos alguns processos que hoje pode se chamar de fenômenos de desdobramento astral, enfim, essas coisas nos acometia, então nasceu, de uma certa forma, a necessidade de entender de forma mais racional e contextualizar isso com o mundo da ciência e da espiritualidade. Por isso que o Instituto, hoje, ele está focado em entender os princípios fenomenológicos por trás de alguns aspectos da consciência humana e de que forma ela impacta a realidade material. Para isso, nasceu o Instituto Frequência de Cura. Ele tem o objetivo de estudar frequências lumínicas, eletromagnéticas e frequências sonoras. Eu e o Márcio, nós somos músicos, e pelo fato de a gente ter mais afinidade com esse campo dessa arte musical, a gente naturalmente migramos o trabalho das pesquisas inicialmente com os sons, com batimentos binaurais. Então, o que o Instituto ele pretende com isso? É compreender de que forma as frequências, e aí depois, com o passar dos anos, foi se abrindo um campo maior para a gente estudar vários outros tipos de frequências, não só a sonora e a luminosa, mas como frequências eletromagnéticas, não ionizantes, de baixa intensidade, para poder criar a homeostase no terreiro biológico. Então, hoje a gente ouve falar muito de física quântica, mas a gente sabe que existe a biologia quântica e a química quântica. Então, a gente está começando a entender esses processos e desenvolver um pouco as pesquisas para que a gente possa chegar no entendimento e construir uma sabedoria ao entorno disso que possa gerar ferramentas e protocolos que possam ajudar nos processos de homeostase, tanto celular como até a estabilidade mental psicológica. Então, o que o Instituto hoje ele trabalha? Nós estamos trabalhando em 4 frentes, que primeiro são as coletâneas binaurais, onde a gente desenvolve coletâneas sonoras com protocolos que são seguidos durante um período para poder trazer esse equilíbrio mental e emocional, porque a gente acredita que isso impacta o corpo fisiológico e isso traz um bem-estar e aí sim a regeneração celular e uma série de processos que estão intrinsecamente ligados com a consciência. Né? Então, a gente trabalha com sons binaurais, que são a parte sonora do trabalho do Instituto. A gente trabalha numa outra frente desenvolvendo dispositivos quânticos, porque quando a gente entendeu que a gente poderia ir um pouco além e conciliar outras naturezas de frequências, a gente começou a pesquisar um pouco mais para poder conciliar um pool de naturezas e frequências ondulatórias, lumínicas, eletromagnéticas, para poder construir
todo um aparato que pudesse impactar esse ser humano e pudesse trazer tanto o equilíbrio na parte psicológica, mental e emocional, mas também na parte fisiológica. Então, a gente começa aí a construir uma série de observações, né, e lançamos mão de algumas ferramentas de pesquisa para que a gente pudesse aferir isso direitinho, para ver o que tinha fundamento e o que não tinha fundamento, e de uma certa forma apresentar para as futuras gerações um caminho muito viável, que é dentro da biofotônica ou da própria biologia quântica, uma nova ciência que está nascendo, e agora, com outras pessoas, e cada um na sua área, na sua especialidade, vai construindo essas colunas para que a gente possa ter uma medicina vibratória no futuro. Então, o intuito do Instituto é ajudar, colaborando com as pesquisas, para apontar para as futuras gerações que o futuro das medicinas, como nós sempre falamos aqui no Instituto, é a frequência. Então, é a frequência, como se fala, a estrutura medicina vibratória. vibracional, né? A medicina vibracional, exatamente, isso mesmo, Márcio, obrigado. Na terceira frente de trabalho, dentro dessa apresentação de hoje, a gente vai mostrar alguns trabalhos de estruturação de líquido, né? Com o passar dos slides, a gente vai mostrar para vocês, e no final, o Instituto ele não tem como entrar numa área que ela é um divisor de águas dentro de um status quo antigo da humanidade para um status quo diferenciado, sem a gente poder fomentar e criar pessoas e mentes que possam enxergar uma quebra de paradigma de uma geração anterior para uma geração que vem à frente. Para isso, a gente precisa fomentar, criando reflexões, e nisso nasceu os cursos do Instituto. Hoje nós temos um curso que é o curso de formação de terapeutas, que é focado dentro de um trabalho que nós vamos mostrar quando chegar nessa parte, focado dentro da formação, onde esse terapeuta ele vai utilizar todo o pool de frequências, seja lumínicas, eletromagnéticas e sonoras do Instituto, para poder tratar à distância um paciente. Você quer colocar alguma coisa, Márcio? O que é importante falar sobre essa formação de terapeutas, a gente tem sempre a preocupação de estar, sim, sempre estudando a parte técnica, a parte tecnológica, a parte da ciência, mas, sobretudo, eu acho que, a partir de agora, a gente está construindo um novo ser humano, né, alinhado à sua natureza espiritual. Por isso que o Instituto tem essa conexão entre ciência e espiritualidade. Então, nós fazemos com que, através desses cursos, esse terapeuta ele venha a percorrer o seu caminho de despertar interno, né? Através de módulos desses cursos que vão trazer um processo de autoobservação, desenvolvimento de virtudes, compreensão de vários aspectos místicos internos que muitas vezes era tabu na sociedade e a ciência também não conseguia entender. E quando a gente faz essa conexão entre a ciência e a espiritualidade, aí que está o que a gente fala, o pulo do gato, aí que está a grande sacada, porque é quando a gente harmoniza tanto o aspecto espiritual, que vai harmonizar o aspecto mental e emocional e que vai trazer esse equilíbrio para as células, para o corpo, para o organismo. Então, para a gente sempre foi muito importante fazer essa conexão entre a ciência e a espiritualidade e preparar terapeutas, né, com uma visão espiritualizada, não uma visão religiosa, um terapeuta que tenha a consciência mais expandida para que possa enxergar essa medicina quântica, essa medicina vibracional de uma outra ótica, tá bom? Muito bem. Vou passar rapidinho só para vocês terem uma noção do que são essas 4 frentes que o Instituto está trabalhando hoje. Hoje nós temos 7 coletâneas, né, ao total são mais de 48 áudios, né, onde a gente começa um processo com os 4 elementos, são 4 áudios, passamos para os 9 portais, são mais 9 áudios que a pessoa faz, depois vamos para frequências de cura 7 chakras, que é onde você vai fazer o trabalho de energização dos chakras, que nós teremos aqui hoje alguns trabalhos, os laudos pontuados que o Carlos Manuel fez para a gente aqui no Instituto, né? Depois a gente, seguindo essa linha de tratamento, vai para frequências Fibonacci, mais 13 áudios, depois vai para frequências estelares, mais 13 áudios, e assim completa essas 5 coletâneas.
nasceram 2 trabalhos pontuais, que é o Frequências Eu Sou, que é o único daqui do Instituto que trabalha com uma PNL, Programação Neurolinguística. Todos os outros são frequências puras, algumas com paisagens sonoras, com fundos musicais, mas sempre de fundo o beat, como se fala, o áudio binaural para poder criar esse estado de consciência alterado, ou você trazer para delta, trazer para alfa, teta, alfa, beta ou gama. E aí você, para cada frequência, aí a gente tem uma especificidade de atributos e que desenvolvem estágios diferentes de percepção dentro do ser humano. Isso a gente explica no curso Frequência Fibonacci. Pessoas que se interessarem, depois é só acessar o nosso trabalho que está no YouTube e poder fazer o curso que está gratuito. E o Frequências MMSORG Neural é um trabalho pontual, onde, como alguns neuropsicólogos que trabalhavam com os nossos trabalhos aqui no Instituto, pediam coisas mais pontuais. Por exemplo, nós hoje temos 5 volumes, que um para depressão, um para ansiedade, onde nós vamos trabalhar com ondas alfa. Outro a gente tem para trabalhar Alzheimer, que é muito interessante esse CD, porque foi baseado numa pesquisa com alguns cientistas descobriram que as frequências gamas em 40 Hz estava podendo reverter processo de Alzheimer em ratinhos em laboratório. Então a gente achou muito oportuno e interessante fazer uma frequência com isso para poder fornecer para as pessoas, porque a gente vê as pesquisas, mas a gente não tem nada na prática. Você vê que a comunidade científica ela gera o estudo, mas isso demora muito tempo para chegar até para as pessoas poderem usufruir dessas pesquisas. Então, a gente vai estudando, vai pesquisando e vamos colocando esses binaurais à disposição do público para poder fazer esses tratamentos, né? Temos uma frequência beta, que é de 33 Hz, que é para fazer o trabalho de foco e atenção, e temos uma delta, que é para relaxamento, insônia, sono profundo. Então, isso aqui é só realmente para pontuar para vocês, para que linha são esses 4 tópicos que a gente está trabalhando hoje no Instituto. Depois, e todo o trabalho que o Instituto vem desenvolvendo, né, Marcelo, com os batimentos binaurais, com as frequências auditivas, nesse caso, das coletâneas sonoras. Exatamente. Então, seguindo aqui, eu quero fazer uma apresentação bem rápida para vocês, porque hoje quem vai falar bastante sobre os processos é o Jesus, que vai falar para a gente hoje. Então, eu só quero dar um en passant para vocês. Quem depois tiver interesse em se aprofundar, entender mais, entre em contato com a gente, acessa lá o YouTube, o Instagram ou o site da gente, que no final a gente vai deixar todos os contatos. Seguindo com essa pesquisa dos binaurais, a gente começou a perceber que existia também outras naturezas de frequências que a gente poderia desenvolver produtos, né, para que as pessoas pudessem usar para melhorar o estado vibratório. Então, nós desenvolvemos dois ressonadores, que nós chamamos ressonadores eletromagnéticos. Eles são de baixa potência, né, são de baixa potência de frequências não ionizantes. Então, que isso fique bem claro. São frequências que dão estímulo apenas para a membrana celular entrar no processo dela de reenergização. Então, um dos dispositivos é o Relax Quantum. Ele tem a função de começar em 13 Hz, sair lá de ondas alfa e descendo até ondas delta, para trazer um relaxamento para a pessoa. Então, as pessoas que têm usado esse dispositivo são pessoas que têm ansiedade, têm insônia, estresse, depressão. Muitas pessoas usam também para dormir. E a gente tem coletado bastante informações, bastante feedback positivo sobre isso. E para entender o que estava acontecendo, a gente teve que começar a fazer as pesquisas, onde a bioeletrografia ela entrou e trouxe realmente comprovações bem interessantes que a gente vai ver daqui a pouco. O outro ressonador que nós trabalhamos no Instituto é o Fibonacci Expansion. Se o Relax Quantum saía de 3 Hz e ia para 1 Hz, o Fibonacci Expansion é o contrário. Ele sai de 21 Hz, que é o estado beta, e leva a pessoa até 233 Hz, que é o estado gama. E para que serve a gente desenvolver qual é o intuito de desenvolver esse ressonador? Para desenvolver bem-estar para a pessoa que usa meditação, para ter expansão de consciência, equilíbrio mental e emocional, e dessa forma proporcionar saúde física.
Pode falar, Márcio. Deixa eu só fazer uma observação que tanto o Relax Quantum quanto o Fibonacci Expansion, os dois trabalham com uma sequência muito importante, que é a sequência de Fibonacci, conhecida como número do ouro, e que está muito, todos os trabalhos do Instituto sempre estão ligados à matemática divina, à geometria sagrada e a números que vão criar realmente um despertar de consciência, né? Porque todo o universo está estruturado em cima da geometria sagrada. Todo o universo está estruturado em cima da sequência de Fibonacci. Então, o primeiro desce da sequência de Fibonacci de 13 Hz a 1 Hz, seguindo os padrões da sequência de Fibonacci, e o segundo, que é o Fibonacci Expansion, ele sobe de ondas beta para ondas gama, também seguindo a sequência de Fibonacci. Então, isso era um tópico importante a passar para vocês, né? Porque a gente percebe que dentro e fora, todo o universo tem um sincronismo e uma harmonia. E a gente, entendendo essa harmonia, nós trouxemos ela para dentro dos dispositivos. Muito bem, vamos seguindo aqui. Então, esses são os dispositivos que nós estamos em desenvolvimento, nós não vamos falar muito sobre eles, mas a ideia é depois que agora que a gente tem essas coletâneas montadas, é criar um device, um dispositivo mãe, onde a gente possa ancorar todos esses trabalhos através de um data center que a gente vai ter aqui no Instituto, onde sincroniza com esse aparelhinho, ele faz a sincronização, você baixa um aplicativo e você pode usar as frequências sonoras, frequências eletromagnéticas e as frequências luminosas. A gente está começando as pesquisas com frequências plasmáticas através de luzes e frequência escalar também, com uma bobina enrolada na sequência de Fibonacci. Enfim, toda a parte de engenharia já está em desenvolvimento disso. E assim que nós tivermos esses dispositivos prontos, a gente vai também testá-los com a bibliografia para ver o resultado do antes e do depois. Então, temos aqui uma geodésica de tratamento à distância, que nós chamamos de entredomos de entrelaçamento quântico, né? A gente também está explorando um pouco essa área, querendo entender de que forma funciona essa ligação à distância entre ou um fio de cabelo da pessoa, ou um pedacinho de unha, ou até mesmo uma foto, porque nós acreditamos que a foto ela carrega dentro dela, dentro do universo, tudo é consciência. E a partir do momento que a minha mente entrelaça quanticamente com aquela pessoa, eu consigo, através, por distância, enviar frequências que vão estacionar no campo informacional dessa pessoa, e com o passar dos dias, ela vai decantando e vai mudando todo um aspecto emocional, energético. Isso é muito interessante. É uma coisa que soa um pouco meio que de coisa de místico, de gente de magia, mas a gente acredita aqui no Instituto que a magia a gente enxerga também como de uma certa forma, uma ciência extremamente avançada, e a gente começa a investigar para poder chegar em algumas conclusões que possam facilitar a gente ter uma mente mais aberta para a ciência. A gente diz que ciência tem que ser ciência com consciência. Ciência sem consciência nos leva ao caos e à destruição, né? Pode falar, Márcio. Uma coisa importante da Entredomos, porque ela foi o caminho inicial para o curso de formação de terapeutas, né? Nós desenvolvemos aqui no Instituto muito mais do que uma mesa radiônica, a gente chama de mesa metatrônica axiatonal quântica, onde nós conectamos as linhas axiatonais e a gente envia quantos de energia, de luz e de som através dessa mesa quântica para entrelaçar o campo daquele fractal, daquele paciente que está sendo tratado. Então, o nosso curso de formação de terapeutas, ele foca justamente esse trabalho que a Interdomos faz. A Interdomos faz um trabalho à distância passivo. A formação que nós damos aqui no Instituto, ela faz um trabalho ativo, onde o terapeuta vai junto, né, com a mesa fazer todo o trabalho de entrelaçamento quântico e cura e despertar de consciência daquele fractal. E o interessante, por que a gente começou a investigar um pouco esse campo? Porque da mesma forma que um raio laser, quando ele divide por um prisma e um subproduto desse laser vai para uma imagem e outro vai para outra imagem, e eles se entrelaçam quanticamente, né? Então, por exemplo, você tem uma fotografia aqui, isso inclusive é um estudo de uma brasileira, né? Você joga o raio, ela usou um raio laser verde, ele desviou um raio para cá e um raio para lá. Esses dois raios ficaram entrelaçados quanticamente, onde que
desse lado apresentava exatamente a imagem que estava desse lado. Então, a gente tem uma intuição aqui no Instituto de que a consciência, a nossa mente, faz o mesmo. Ela faz o mesmo. Então, a partir do momento que eu estou olhando a foto de um paciente, ou estou cuidando de um paciente à distância, eu estou entrelaçando ele quanticamente com a minha consciência, a consciência dele. E a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo trabalhar com essas frequências à distância, né, sem necessariamente precisar estar em loco com a pessoa. Claro que são observações que nós estamos fazendo, nós estamos pesquisando para achar uma linha científica que possa endossar esses trabalhos. Nós estamos tentando achar um caminho para que possa vir a literatura científica endossando e construindo toda uma linha de pesquisa depois que vai se seguir a partir dessas reflexões. Eu acho muito importante o cientista ter uma abertura para reflexionar, para filosofar em cima, porque quando a gente está no limiar do conhecido para o desconhecido, a gente não pode se trancafiar dentro das teorias antigas, a gente tem que abrir a mente para o novo, porque se não existir cientistas com ousadia para quebrar paradigmas, a gente fica preso sempre no mesmo disco quebrado e a gente nunca evolui. Evolui no sentido de descobrir coisas novas que tragam benefício para a humanidade como um todo. Então, essa é a visão que o Instituto carrega. Sempre ousar, sempre estar na fronteira do desconhecido, por mais que isso pareça uma coisa ridícula, né? Ou que soe fantasia. A gente precisa observar, a gente precisa olhar e trazer isso para dentro da formalidade da ciência e começar a construir as bases que vão explicar isso no futuro. Hoje a gente está tateando no escuro, mas daqui a algumas gerações a gente vai entender os processos que isso era orquestrado, da mesma forma que ninguém sabia como se funcionava todos os arranjos genéticos e começou lá com o Mendel, atrás com as ervilhas, a gente hoje começa a tatear uma nova área e, quem sabe, no futuro a gente tenha um arcabouço de conhecimento vibracional que vá fazer uma mudança, e com certeza a gente já chegou, acho que nesse momento, uma quebra de paradigma radical. Então o Instituto vem trabalhando, fomentando esses conceitos lá desde 2012, já são praticamente 11 anos falando e batendo na tecla, insistindo que as medicinas do futuro serão medicinas vibracionais e que a gente tem que estar de olho muito próximo da quântica e de que forma, lógico, usar esse termo quântica, física quântica de maneira adequada, porque a gente sabe também que às vezes ele é usurpado e contextualizado de uma forma errada, mas aí, por isso a gente convida realmente os físicos quânticos a adentrarem nessa seara junto com a espiritualidade e indo observar de que forma isso realmente acontece. Então, de uma certa forma, nós estamos abertos para poder entender e construir um novo caminho, né? Depois nós temos alguns outros dispositivos, isso aqui é só a título de curiosidade, né? Praticamente o bastão sonocromático, ele tem a mesma função do tetraquantum, né? De trazer as frequências todas. Esse aqui seria um device que ficaria no consultório do terapeuta ou junto na sala ou no quarto do paciente que queira estar como se fala, se harmonizando com as frequências aqui do Instituto. Então, esse aqui trabalharia, de uma certa forma, na mão do terapeuta, né? Isso também são protótipos, estão todos em desenvolvimento, e tem o Ion Cube, que é também um cubo com matriz aqui de LED, que a gente, essas luzes de LEDs, elas são todas, como se fala, de uma certa forma, afinadas na frequência correta. A gente sabe que o LED ele é uma soma de 3 cores, mas a gente tem um aparelho que vai medir isso e vai achar a frequência e vai fazer a varredura para saber exatamente a frequência que a gente quer usar. Então, eles são todos aparelhos controlados, conectados à base do Instituto, e toda vez que a gente como se fala, melhora uma frequência, tem um entendimento diferente, automaticamente a base de dados ela envia para os dispositivos e reequilibra os dispositivos. Pode falar, Márcio. Só para fazer uma observação com relação ao Cubon Ion e esse trabalho que o Marcelo falou de afinação de cor, da mesma forma que nós estudamos frequências-chave, frequências que são importantes dentro da geometria sagrada, nós precisamos colocar essa frequência em sintonia harmônica com uma frequência mais elevada que a frequência de luz.
E para que isso aconteça, a gente está abrindo uma frente de pesquisas dentro do Instituto para afinar essa luz. E que essa luz tenha um batimento harmônico com a luz do som e com a luz eletromagnética, e A depois, em frequência seguida, do som, né? Você falou luz do isso, som. com a frequência do som, com a frequência da luz, e depois também tudo em oitavas harmônicas, com a frequência de plasma, com a frequência escalar, e a gente acredita que através desses estudos, daqui a pouco o Marcelo vai mostrar, vai culminar num trabalho do Instituto, que é uma cama médica. Exatamente. Que é essa aqui, que é o que a gente fala que somando todas as tecnologias que o Instituto desenvolve, a gente no futuro, a gente já tem um protótipo do receiver que vai comandar essa estrutura toda da Metamorphos, né? A gente chama de NSE, que é Neural Signal Receiver, que ele é na verdade, o que ele faz? Ele concatena, vamos colocar, naturezas vibratórias de várias naturezas, por exemplo, som, luz, eletromagnetismo, ionização, ozonificação da água. Então, é um dispositivo completo que vai, inclusive, a gente estuda a possibilidade no futuro de integrar até uma API da própria BioEL para fazer a leitura do campo, né, informacional, da energia, e tendo uma inteligência artificial que consiga organizar o banco de dados, possa fornecer um tratamento com as frequências que já estão dentro do data center do Instituto, e vai fazer a correção energética daquele corpo, né? Então, isso são estudos que a gente já sabe que existem algumas camas médicas que já estão em funcionamento em estudo em Israel e na Alemanha, e o Brasil não pode ficar atrás. Eu acho que a gente tem que começar a fomentar esse tipo de pesquisa e desenvolvimento. O Instituto tem isso, tem essa como se fala, essa missão de construir os laboratórios, contratar as pessoas dentro das suas áreas com suas especificidades, para desenvolver e chegar num produto final que seja uma cama que possa fazer toda a correção da parte energética do indivíduo, né? A outra frente que nós trabalhamos aqui no Instituto é a estruturação de líquidos, né? De que forma que a gente pode usar esses ressonadores, e se a gente queria entender se existia impacto de você frequenciar um cosmético, nesse caso, essa linha Quintessência da Lilá, que foi uma das empresas que nos contatou para poder fazer frequenciamento desse perfume, que eles passam no ar, você pode passar no corpo também. Então, nós frequenciamos ele com o Relax Quantum, e os resultados foram impressionantes, foram muito, muito interessantes, e o Jesus vai passar para vocês. E na última frente aqui que nós temos é o curso de formação de terapeutas, que nós falamos para vocês, né, lá no início. Esse curso ele tem o intuito de juntar todas as linhas de pesquisa do Instituto, né, junto com a formação de um terapeuta que possa usar as frequências de som, de luz do Instituto, junto com os binaurais, e usar o entrelaçamento, essa ideia de entrelaçar quanticamente e tratar esses pacientes à distância. É claro que aí vira uma mescla de trabalho junto com a psicologia, né? A gente tem já trabalhado, nós estamos formando, hoje formamos já uma turma com 8 alunos, agora estamos formando a segunda turma em 3 países, que na verdade 4, Brasil, Portugal, Espanha e Romênia. Nós, ao total, até o final desse ano, já vamos estar com 60 terapeutas formados nessa técnica, uma técnica que tem nos surpreendido pelos resultados que nós temos percebido, e realmente existe um impacto do trabalho à distância, do entrelaçamento quântico, das frequências, com a consciência, com os pacientes, e é isso que a gente quer investigar mais de perto, com as pesquisas aqui do Instituto. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Quem tiver mais interesse, se aprofundar mais, pode entrar em contato conosco. Vamos deixar no final dessa apresentação aqui aqui já está os acessos do canal do YouTube. Tem bastante entrevista, lives que nós fizemos lá. Tem o canal do Instagram e tem o site do Instituto. Qualquer pessoa que quiser depois se aprofundar um pouquinho mais aqui no trabalho do Instituto, é só entrar em contato conosco. Tá bom? Vamos passar agora para o Carlos, para ele poder dar agora a parte técnica para apresentar para vocês, que acredito que é o que interessa dessa apresentação para todos da bibliografia. Muito obrigado.
pela paciência e vamos seguindo. Carlos, a palavra é sua. Gratidão. Eu falo gratidão por estar trabalhando com vocês e eu acho que cabe aqui ao público que está nos assistindo saber um pouquinho da história, como tudo aconteceu de forma muito resumida. E como nessa vida nada é por acaso, as coisas acontecem porque tem que acontecer, eu estava um belo dia, em 2020, por aí, 2019, já estava com dois anos de conhecimento de curso da bioeletrografia, tá? E achei bastante interessante o desenvolvimento, porque a minha formação é toda tecnológica, tá? Então, eu fui muito bem no entendimento do software, de como utilizar o software, como interpretar as imagens, e isso tudo me deu muita facilidade. Bom, eu esclareço aqui o seguinte: as pessoas entram no curso, é como se você tivesse recebido um pincel, um guache e uma tela. Bom, aí você recebe o curso. Mas se você não se aprofundar, você pode até ter o dom, mas se você não buscar, não se desenvolver, você nunca vai pintar. A mesma coisa é o BioWell. Então, foi na prática que eu me desenvolvi e fui buscar dentro da pesquisa, pelas curiosidades, pelos meus entendimentos e pelo que o BioWell oferece, que é uma ferramenta mundial que dá interpretações claríssimas e baseadas na constatação, eu fui buscar algumas terapias aí. E como tudo aconteceu, eu estava no entendimento que o software do BioWell já oferece frequências sonoras, alinhamento dos chakras já de uma forma sistemática ali dentro do próprio sistema, tem um periférico chamado BioCore e tem outras, e aquilo muito me interessou. E como eu falei no anterior aqui, anteriormente, né, eu, nada por acaso, eu estava com umas terapias e estudando de uma pessoa que adquiriu essas terapias de frequência da cura, e eu achei muito interessante, comecei a ouvir, eu acho que dá para medir a veracidade, a qualidade disso aí. E aí eu comecei a ter aquela vontade, aquela de pesquisar, de ver a experiência. E por que não procurar os donos, aqueles que realmente produziram aquela frequência? E foi aí onde tudo começou. E eu fui muito bem recebido pelos irmãos sócios, e foi uma proposta de um início de um trabalho assim, digamos, foi embrionário e foi muito, digamos, aceitando um ao outro dentro da terapia e buscando. E foi ali que eu, buscando no entendimento, procurei um desenvolvimento de processos em ver a qualificação e a constatação das frequências que causam no ser humano. Isso é, a influência sutil que dá no ser humano. E, por que não dizer, e eu com uma tremenda ferramenta que mede esses casos clínicos que me dão resultado dessas influências, comecei a propor um trabalho com o BioWell. E aí onde tudo começou. Bom, essa foi o início do trabalho que muito sou grato por essa, eu não digo coincidência, tá? Por essa harmonia que aconteceu entre os irmãos sócios, que é um trabalho da espiritualidade com a ciência. E, para mim, não tem diferença que as pessoas pregam, onde termina a espiritualidade, começa a ciência. Para mim, não. É uma interseção, uma conexão, onde esse desenvolvimento é para o benefício de todos. E aqui vai o meu trabalho
Na época, em 2020, foi um trabalho com as 4 terapias, assim, já explanadas pelo Marcelo e pelo Márcio aí, e com a fundamentação, as características, as propriedades delas todas, e eu fui estudando, e eles foram me ajudando, auxiliando nesse sentido, e foi um acervo de muitas pessoas muito interessadas em ver essa influência. E eu fui constatando através dessa utilização desse procedimento, do antes e do depois, e identificando ali a motivação da pessoa e aplicando dentro da motivação de cada participante a aplicabilidade da frequência de cura daquilo ali. E nesse sentido, eu fui fazendo o acervo, fazendo os relatos, não só também vendo pelo que o sistema me proporciona através das imagens, dos relatórios e de comparativos que a gente tem todas essas possibilidades, fui vendo e constatando isso e repassando esse acervo para um legado do Instituto, que muito de valia dessa situação. Vamos adiante. Só vou fazer uma contextualização aqui, Jesus, porque nesse caso clínico aqui, o Jesus vai explicar direitinho, nós utilizamos aqui a frequência delta de 1,44 Hz, que está dentro da coletânea do hemissóide neural. E como ela é uma frequência que leva ao estado de consciência ultra relaxado, que é o delta, que é sono profundo, a gente sabe que algumas frequências dentro do range delta, ela tem o dom, ou tem a característica de trabalhar regeneração celular. Então, eu falei assim, será que isso funciona? Vamos pesquisar no BOL para ver qual é o resultado que isso dá. E agora, o nosso querido Carlos aí, ele conseguiu fazer vários laudos. Dentro desses laudos, ele selecionou alguns para a gente poder analisar. Vamos lá. Está com você, Carlos. Antes de mais nada, do início do trabalho, eu tenho uma prática muito interessante em que o serviço, a motivação com o BOL, ele já oferece para mim informações relevantes para eu montar uma sequência dessa participação. Então, eu selecionei cerca de mais de 30 pessoas, tá? Com faixa etária, gênero, peso, profissão, com problemas de saúde, saudáveis, atletas, e nesse sentido, tá? Eu fiz pegando da primeira terapia, que é a neural, tá? E da regeneração celular, tá? Eu faço uma anamnese com a pessoa e faço qual o interesse dela e a motivação. Então, essa primeira pessoa que eu peguei, desse acervo todo, que eu identifiquei que dentro dessa terapia, a que mais eu consigo explanar a identificação do resultado desse caso clínico é com relação a essa pessoa. Não tem o nome das pessoas por preservação ética, tá? Mas eu vou falar da pessoa e como foi enquadrada cada pessoa. A primeira participante que eu selecionei é do gênero feminino, saudável, 47 anos. É importante saber o signo, qual o elemento que ela tem, e o MBP é a sigla do nome dela. Bom, a motivação dela é a buscar a cura interior por situações psicoemocionais vivenciadas no passado, tá? São aqueles traumas que a gente traz do passado, elementos que a gente não basta uma terapia. Uma frequência sonora é fundamental e relevante para que haja aí uma conexão, tá? E a pessoa começa a ter a livre associação do subconsciente. Para classificar isso, para categorizar, para constatar o antes e o depois dessa terapia.
Então, ela estava falando situações psicoemocionais vivenciadas no passado, que, de certa forma, vieram aflorar mais intensamente no seu período de formação e desenvolvimento como ser humano. Então, já partindo do princípio que vem até desde uma época intrauterina, em que o desenvolvimento da pessoa, às vezes, vai lá na frente e isso vai virar uma avalanche de transtornos em que a pessoa tenha. Vamos adiante para ver como ficou essa situação. Bom, isso aqui é um campo energético, tá? Onde o Bioel atua. Eu vou falar um pouco tecnicamente desse invólucro azulado que tem aqui, nada mais é do que um Photoshop, porque a cor natural disso aí é um efeito chamado corona, tá? Que vai nas células onde tem a organela, tá? Mitocôndria, né? E em que ela ali é o centro de energia da pessoa. O que é o centro de energia? Não é só o que a pessoa alimenta, ingere. Então, o que a pessoa vê, o que a pessoa escuta, o paladar, o que a pessoa sente, toda circunstância externa, ambiente, que aí dá a hemostase, que é a pessoa com o ambiente. Isso chama-se hemostase. E a hemostase aí é mostrada através desse círculo, tá? Em que tem aí a imagem feminina, tá? E em que, aonde nesses aspectos, eu vou chamar de entropia, onde estão mais sobressaltados, é onde tem as não conformidades, onde tem o, digamos assim, o desequilíbrio. E também nos pontos onde estão a parte em que tem a maior fragmentação do halo luminoso. Isso tem próximo à cabeça dela, do seu lado direito, onde tem ali uma explosão, descendo mais um pouquinho, aí que desse lado aí tem uma fissura. Isso aí também é uma demonstração de desequilíbrio, tá? E aí, nesse aspecto que a gente está vendo, nessa imagem, é uma imagem comparativa do antes e do depois. Se vocês observarem mais acima, tem as datas lá, tá? E o horário. Tá? Uma foi feita às 22h27 e outra foi feita às 23h05. Isso quer dizer o seguinte: a terapia tem 23 minutos. Foi o ponto que eu pego a pessoa do antes, e aí depois, ao terminar a terapia, eu vejo o depois. Então, vamos ver o seguinte: aqui embaixo, no rodapé da tela, tem escrito aí, energia em joules, e é equilíbrio 93%. Do lado direito da solução, tem energia em joule, 65 joules, equilíbrio 96%. Uma análise que a gente faz sobre energia, imediato, quando as pessoas vêm, poxa, estava com muita energia e diminuiu. Não. O que acontece é o seguinte: imagina você dirigindo um Fusca a 80 km por hora em segunda. Você está gastando energia para dirigir esse Fusca. É o que está acontecendo com ela. Ela está dirigindo, o corpo dela está gastando 70 joules. Aí você, depois de um momento terapêutico da frequência sonora, você passou a 65 joules. Ponto ótimo de se dirigir. Você passou a quarta, você está fluindo, está economizando gasolina. Então, uma análise contextual imediata disso aí, eu diria o seguinte: um equilíbrio de 93%, você passou para 96%. Então, é uma constatação de que essa terapia, assim, foi bem sucedida nessa pessoa, tá? Então, ela estava, em princípio, aberta a receber também essa terapia, porque também não adianta fazer, alguns laudos, as pessoas vêm fechadas, trancadas, e
E fica a prova, como é sutil o resultado, também a gente não obtém, não tem nada forçado do ser humano. Você tem que estar com a mente, com o corpo, com o espírito aberto para que aquilo tenha sucesso. Então, a primeira análise eu me atingi aqui, as outras próximas, com relação ao campo energético, aí, tá, que não tem nada a ver com aura, tá? É porque a estrutura molecular do fígado e a funcionalidade do fígado, quando você passa pelo efeito corona, ela exprime essa expansão. É por isso que cada ponto desse aí é referente na medicina ayurvédica de forma fractal, tá? A fractalidade dela tá na ponta dos dedos, e aí a gente apresenta de forma geral do corpo, com todos os 4 pilares da medicina ayurvédica. Deixa eu só fazer uma observação que você falou, eu achei interessante a tua colocação dos 70 joules para 65, porque quando você inicia um tratamento com frequências binaurais, ainda mais levando o estado cerebral de ondas beta para ondas delta, você tem um relaxamento do corpo mental e emocional. E isso é muito importante. Porque quando a pessoa está num processo de estresse, quando a pessoa está num processo de desgaste emocional e mental, o campo energético dela fica bagunçado, né? E isso abre margem para vir uma doença psicossomática para o corpo físico. Quando você faz um tratamento, como você colocou, e colocou muito bem, Jesus, de 23 minutos, o campo emocional e mental dela foi descomprimido, houve aí uma descompressão, né, dessa tensão toda, o que trouxe o laudo para um desgaste menor, né? A energia fluiu mais a 65 joules e o equilíbrio subiu um pouco mais. Então, eu queria só fazer essa observação que eu achei muito pertinente em tudo que você colocou. Muito bem, vamos seguir. Bom, ao longo das terapias, eu separei que são várias telas, muitas telas, tá? Eu separei 3 tipos de tela, do campo energético, dos chakras e do nível de estresse da pessoa. Então, aqui eu vou falar de forma bem sucinta de uma análise, porque cada especialista em chakra tem sua visão, e eu tenho uma visão racional de alinhamento. Então, perceba o seguinte, o alinhamento dela, aqui nos chakras superiores, o coronário, ele está se aproximando mais, centralizando, e a intensidade dele era muito grande, diminuiu um pouco, de acordo até com o que o Márcio falou, houve um relaxamento, um segmento, então, ela teve uma reação do coronário e teve isso aí. Num contexto geral, não vou entrar em chakra por chakra, tá? Eu vou no básico, tá? Só para vocês verem, o básico dela também estava com uma intensidade muito grande e ela voltada por um processo de interiorização muito grande, que é onde a gente começa a entrar para si mesmo. Repara que o básico dela, o chakra terra aqui, o último chakra, tá? Ele teve, depois da terapia, uma centralização quase que perfeita. Tá? E numa contextualização, para a gente ir mais adiante, tá? O alinhamento foi de 88% para 92%. Diga-se de passagem, tá? Que aqui existem 3 cores elementares, bem ao fundo dos chakras. Tá? Ela já estava na percepção do Bill já desnecessária a uma terapia, desnecessária uma terapia. Essa terapia veio acrescentar, veio dar um alinhamento melhor para ela, e o que veio ter outros entendimentos para esse alinhamento, que não é só o alinhamento. Tá? Cada chakra mexe metafisicamente com determinadas partes, determinados órgãos. Então,
um atendimento às propriedades dessa frequência. Vamos adiante. Terão alguma coisa a acrescentar aí? Alguma? Não, tranquilo. Como você falou, Jesus, a gente tem aqui uma corzinha mais vermelha, amarela e mais a verde. Ele falou, apesar dela já estar dentro da parte de equilíbrio, ela teve uma melhora considerável, que ela sai de um alinhamento de 88 e passa para um alinhamento de 92. Então, isso é interessante a gente observar, porque existe, então, um impacto do antes e do depois da aplicação dessa frequência no campo dessa pessoa. Muito bem, Isso, vamos seguir. Marcelo. E o mais importante é observar também a intensidade do chakra, tá? Sim, A intensidade energética. Você vê que de um para outro, por exemplo, o básico está no limite do campo permissível lá. Ele é. trouxe a terapia, fez um reposicionamento, um realinhamento dele Praticamente aí, muito bom. centralizou, né, Jesus? Praticamente centralizou o Exatamente. básico dela ali, né? Muito Isso. interessante. A gente vai ter Vamos outros adiante. para olhar, para poder. Vão ter outros exemplos, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, esse gráfico, para mim, é um dos gráficos assim que completa várias situações da pessoa. O primeiro é o nível de estresse, o segundo é dentro da qualidade energética dela, que a gente já viu que ela deu uma melhorada. O terceiro é o equilíbrio entre o meridiano esquerdo e o meridiano direito. O cor de abóbora é o antes e o roxo é o depois, tá? E aqui, no desequilíbrio dos órgãos, é onde tem qual lado, qual meridiano do cérebro está usando. Esse lado aí é o lado esquerdo, o lado da razão, e é onde ela estava, por isso, ela veio com um nível de estresse, às vezes isso acontece, é natural acontecer, tá? De ansiedade que ela estava, pela motivação dela, como foi dito lá no início, teve um aumento muito pequeno, não é significativo, tá? Porque ela trabalhou aqui no equilíbrio do meridiano esquerdo e no meridiano direito. Ela tirou completamente aí a razão, chegando quase em ótimo. E isso existe um trabalho de frequência em que a gente, se depois fosse colocado mais uma situação, como foram outras, esse nível de ansiedade diminuiria e, com certeza, cairia por ótimo pelo trabalho analisado aqui dos outros gráficos, do nível de energia, porque só teve melhora, nível de energia, equilíbrio, tá? Hemostásico, né? Que chama meridiano esquerdo, meridiano direito, e o desequilíbrio dos órgãos, que, na verdade, agora, de forma pessoal, como foi traduzido, tá? Para mim seria outro nome, mas eu tenho, pelo entendimento e pelo que está apresentado nas descrições, ele é o trabalho do cérebro do meridiano esquerdo e do meridiano direito, que teve uma qualificação espetacular aqui. Muito bem. Ela consumiu menos energia na segunda análise, como a gente falou, como o Jesus bem colocou, do carro, né, em alta velocidade, mas com uma marcha pequena, né? E o Isso. outro teve uma melhora no equilíbrio geral, né? Foi para metade ali do gráfico do ótimo. Isso é muito bom. Então, isso mostra É. realmente que houve um resultado desses trabalhos, né, com as frequências do antes e depois. Só uma coisa, Márcio. Como você falou do equilíbrio, as pessoas, que equilíbrio é esse? Tá? O equilíbrio, quando chega em ótimo, é o equilíbrio do meridiano esquerdo com o meridiano direito. Então, a maioria dela, onde atinge energeticamente todos os órgãos, eles estão praticamente nivelados. Então, por isso que Perfeito. ela está com 95,70. Ela praticamente não apresentou nenhuma não conformidade. E está numa hemostase muito boa. E só depois da terapia ainda conseguiu Melhorou melhorar mais mais ainda. ainda. Mais ainda. Perfeito. Muito bom. Vamos seguir para o próximo caso? Vamos embora? Tá.
Esse caso é um caso bem interessante. A gente está trabalhando na frequência dos 4 elementos, tá? Ar, água, fogo e terra, e envolve também o biorritmo da pessoa, a data de nascimento, aí eu digo pelo Bioel, tá? E as fases da Lua. Então, tem muito a ver o resultado disso, e eu descobri isso nas experiências, quando eu fui dar uma olhada no biorritmo, e eu vi no gráfico do biorritmo da pessoa, conforme as fases da Lua no mês, e no dia que ela estava fazendo, eu estava vendo a parte de inteligência, a parte fisiológica e a parte emocional. Então, nesses elementos, na atuação dos 4 elementos, tá? Eu vi tive a percepção em que a pessoa, quando está lá em cima, no topo da senoidal, da curva, lá em cima, ela tem melhor absorção do que quando está lá embaixo, ela tem uma rejeição. Isso quer dizer o seguinte: quando você está com mau humor, quando você está lá embaixo, com o emocional lá embaixo, com o teu fisiológico lá embaixo, quando você acorda e não tem vontade de levantar, quando você está com a tua inteligência lá embaixo, tudo isso por causa das fases da Lua, tá? É um elemento motivador, e aí a terapia, ela busca de forma a atender e melhorar essa situação da pessoa. Então, em todos esses momentos, eu vi uma melhora significativa, tá? Em que a pessoa, por exemplo, emocionalmente, você sai com um carro dirigindo, se você estiver lá embaixo, num dia em que o teu emocional do biorritmo está lá embaixo, você é capaz de até xingar a pessoa, por mais temperança que você tem, moderação que você tem, aquela coisa. Quando você está lá em cima, você vai com Deus, meu filho, ainda bem que nada agradeceu. Então, o biorritmo serve para ver essa instância. Quando você aplica a terapia nesse sentido, ela tem uma apresentação, um resultado em que você está ali embaixo, ela traz você para um processo de moderação, de equilíbrio. E quando está lá em cima, ela te deixa intelectualmente assim, uma percepção muito melhor. Tá? Então, essa terapia ela é para ser feita em 4 dias ininterruptos. Tá? Porque aí eu pego dentro desse gráfico aquele período curto em que não mexe muito, porque o gráfico é mensal, é das luas. Então, são 7 dias. E foi perfeito essa terapia para eu identificar isso, porque são 4 dias. E eu pego a lua dentro daquele quadrante. O que é importante... Eu não tinha falado isso antes, mas estou falando isso agora, que são análises, que a gente não escreve isso tudo, mas a percepção da gente e da frequência faz isso, deixar claro a evidência dessa. Eu não falo nem experiência mais, falo constatação. O que é importante ressaltar aqui foi como Jesus colocou. No caso dos 4 elementos, foi feito um protocolo de tratamento, né? A pessoa fez um tratamento durante um período com as frequências. E qual que é como que a gente faz a nossa conexão com essas frequências terra, água, ar e fogo? Porque senão fica muito subjetivo. A gente sempre vai estar baseando as frequências do Instituto em cima da neurociência. Estados de frequência, delta, teta, alfa, beta e gama. E aí, para a pessoa entender uma frequência de fogo, uma frequência de água, uma frequência de terra, uma frequência de ar, precisa entender os cursos que nós damos no Instituto para você perceber qual tipo de frequência nós usamos como um elemento da Terra para potencializar um estado mental dentro dos estudos da neurociência que possa trazer o equilíbrio para aquela pessoa. E aí é fundamental essa análise geral, né? Por isso que a gente coloca sempre, às vezes analisa também no aspecto daquela pessoa, qual que é o signo e qual que é a influência que esses elementos têm no signo do zodíaco das pessoas. E voltando aqui, pela motivação e pelo estudo que eu tinha feito, queixas de fadiga mental devido
da carga de trabalho sozinha com seu filho de 3 anos. Tá? Também atravessou problemas pessoais, porque devido a uma recente separação e problemas com parentes, irmã e mãe. E ela estava com uma ansiedade muito elevada. Então, eu peguei o elemento terra para trabalhar com ela. E o elemento terra é redução, é foco no trabalho, que ela precisava de foco, a memória, ela precisava. Então, a consciência e a compaixão, porque ela estava brigando com. Ela estava com problemas com parentes, então precisava a gentileza, o amor, desenvolver isso tudo. Então, eu peguei aí, no meu entendimento, eu achei o trabalho na frequência terra dos 4 elementos, eu achei o mais interessante. Ela passou por todos os elementos, mas nesse foi o ponto que eu achei para fazer a apresentação aqui. Vamos adiante. Então, observem o seguinte. Nesse primeiro halo dela, ela está com mais fragmentação. A fragmentação em si, tá? Menos halo luminoso, isso é a falta de energia, de capacidade não energética, conforme eu falei anteriormente, porque ela estava em 59, passou para 58, é uma energia baixa, ela está botando a quarta, digamos assim, em segunda, botando 10 km por hora em quarta. Porque tem o outro lado da energia também. Tá? A gente tem que andar com o carro em equilíbrio, ok? E o equilíbrio dela estava em 87%, passou para 98%, ok? Então, dentro disso aí, pelo trabalho que que foi proposto e o resultado que foi da influência do elemento terra nessa pessoa, apresentou um equilíbrio nesse sentido, energético. Vamos adiante agora para ver os chakras. Esse é um dos casos que a gente olha que sai de um equilíbrio de 87%, chega a quase 100% de equilíbrio, né? Chega a 98%, então mostra o contraste bem acentuado do impacto da coletânea, pelo menos para essa pessoa. Achei bem interessante isso também. Marcelo, quando eu me refiro ao equilíbrio, eu me refiro às propriedades e características da frequência atingida. Sim, naquele propósito de motivação e que a frequência tem a oferecer. Logramos o êxito, né? De uma certa forma, conseguimos alcançar o objetivo, que era trazer um equilíbrio energético para essa pessoa, e ele foi alcançado. Isso. Muito bom. Vamos adiante. Aqui vamos falar dos chakras também, tá? O alinhamento dos chakras estão dentro de um parâmetro também de qualidade normal, nada fora. Então, a intensidade do laríngeo, tá? Que aumentou um pouquinho. Por quê? Ela precisa soltar um pouco mais, entendeu? E o de resto, mas mesmo assim houve um alinhamento de 90% para 92%. O alinhamento dela dos chakras, nada a contestar. Tá? A terapia ainda deu melhorou esse alinhamento. E a intensidade também, vocês podem perceber que está mais ou menos quase tudo na mesma intensidade, não teve muita alteração nesse sentido aí. Mas houve uma melhora nos chakras. O que é interessante desse aqui do chakras, Jesus, depois você me corrige se eu estiver errado, é que a gente percebe aqui, tudo bem, ela está dentro da linha saudável, que é da parte verde aqui, e a gente percebe uma nova acomodação das energias do chakra. Significa que
provavelmente, quando ele caminha para um lado para o outro, ele está acentuando aspectos dentro dessas duas colunas, do extrovertido, vida social, para os outros, trabalho com o introvertido, emoções internas, para si e para casa. Então, às vezes, é o que ela precisava nesse momento, a coletânea trouxe para ela um reposicionamento no chakra que vai impactar essa realidade dela. Ou seja, por mais que os dois estejam alinhados, a gente percebe que, porque os dois estão dentro daqui, mas esse passeio que as bolinhas fazem de um lado para o outro significa que ela está se adaptando ao que é melhor para ela nesse momento. Então, isso eu acho muito interessante, esse análise dos chakras, acho que é um dos que eu acho mais interessantes que tem na parte mais psicológica, né, nessa parte mais emocional do paciente. Se você Então, analisar o Marcelo, aspecto do cardíaco dela, que estava no antes introvertido, ele foi para o extrovertido depois, ou seja, ela abriu mais o cardíaco, né, depois da sessão, para ficar mais receptiva à sociedade, a trabalhar mais aspectos, né, exatamente, do exatamente. coletivo, né? E o plexo solar também, tá? Esse, repara que estava bem introvertido, tá? Também. A gente está falando, a gente está sendo exigente conosco mesmo, conosco, né? Porque foram mexidas sutis, tá? Mas representativas, com a ação da terapia. E O é muito legal, importante falar sobre o plexo solar, que é um dos, para mim, é onde você recebe, né? Então, ela estava É presa o para poder dentro pessoal dela. dela, né? A energia pessoal E, dela. aham. e o Então, interessante, Jesus, que assim, não é que introvertido é ruim e extrovertido é bom. Depende do estado que a pessoa está precisando. Às vezes ela precisa estar mais introvertida, às vezes ela precisa estar mais extrovertida. O legal aham. da energia sutil é que, por mais que a gente não consiga contextualizar em palavras racionais, a energia ela não mente, ela te reposiciona na onde você precisa estar. Isso que eu acho que é a coisa mais difícil para a ciência conseguir catalogar, porque são aspectos muito voláteis da personalidade que acaba impactando, de uma certa forma, a energia, a parte energética do corpo, que vai impactar as células. Então, de certa forma, aí houve um equilíbrio, levando aquilo que ela precisava para aquele momento dela. Então, eu achei muito interessante isso. Bacana Marcelo, se você observar o coronário dela, porque ela se preparou, ela é bem assim, bem disciplinada e ela já tem, ela por ser uma pessoa assim, espiritualizada também, essas coisas, ela tem um controle assim alimentar exatamente para não engessar a pineal dela. Então repara que o coronário dela está muito bem, a intensidade está boa e está bem centralizado. Bom, aí repara o seguinte: vamos pegar dois pontos que eu gosto de pegar, o estresse e pegar o desequilíbrio dos órgãos, tá? Porque as duas, o campo energético dela e o equilíbrio dos meridianos, ela estava em baixa, o equilíbrio foi sensacional, quase chegou a 100% por elemento terra, como agiu de forma. Porque essa parte do equilíbrio é uma parte fisiológica, praticamente. Tá? Então, onde tem todos os campos energéticos, todos os órgãos do corpo, e foi muito, o resultado foi maravilhoso. Com relação aqui ao nível de estresse, pelo momento que ela estava vivendo, tá? A gente conseguiu trabalhar assim e diminuiu ali de 4,41, que é o laranja, para o roxo para 4,19, tá? Foi um resultado. Ninguém vai do nível médio de acima da ansiedade para o nível ótimo. Então, praticamente se a pessoa tomasse um ansiolítico, tomasse uma injeção e ela está indo de forma saudável, tá? Motivado pela terapia. Isso é saudável, isso aí. Uma coisa, Agora, Jesus, que eu queria pontuar é que, nesse caso desse estudo,
ela fez uma sessão de 4 dias. Então, Isso. se em 4 dias ela conseguiu, mesmo que foi... Você tem coisas que são bem contrastantes aqui, que a gente já vai falar, mas esse protocolo não são só 4 dias, são 12 dias que a gente sugere no Instituto. Então, você imagina, se com 4 dias a gente já consegue uma melhora, imagina se a pessoa cumpre os 12 dias com o protocolo. Né? Então, isso é muito interessante mostrar que, como Jesus está dizendo, alguns aspectos ele é lento, mas gradual. Ele não retorna. Então, isso é muito, muito interessante também de se observar. Ok. E, finalizando aí o desequilíbrio dos órgãos, é aquela utilização do lado esquerdo e do lado direito. Repara como ela estava desorganizada, o fator de entropia dela aí devia estar, estourou, né? E repara depois dela usar foi para o lado direito, lado da intuição, lado da espiritualidade, como ela se concentrou e trouxe para dentro dela uma manifestação de relaxamento mental, entendeu? Aqui, no lado roxo, e ela estava toda assim, bagunçada, entropia é bagunça, toda Ela bagunçada. recentralizou, né? Ela recentralizou, ela achou esse ponto de Ela ficou em equilíbrio. ótima, está em ótima. Perfeito. Ela trouxe de um lado e ela abriu a mente dela, fez a conexão dela, porque ela relatava a conexão também, fora isso. Tá? Muito bom. Então, é como se tivesse também. Aí, eu apesar de ser pesquisador, não sou cético, acredito em determinadas coisas, ela falava para mim que ela tinha um acompanhamento pela conexão, ela dizia que era influenciada pela frequência, e ela estava acompanhada, e chegava nisso aí. Muito bom. Podemos passar, Jesus, próximo Sim, caso? vamos adiante. Aqui, nesse caso, nós usamos uma frequência de 8 Hz, fazendo um binaural de 144 Hz de um lado do ouvido e 152 Hz do outro lado do ouvido, para criar o bit neural de 8 Hz, né, de ondas alfa, que é onde você vai ter um relaxamento, onde você vai ter... as ondas alfa são responsáveis por uma série de aspectos de onde você tira aquela mente atenta, né, que está sempre focada, sempre, e ela abre para você, de uma certa forma, até processos de meditação, processos de mais profundidade, né? Então, a gente associa sempre as ondas alfas para estresse, para ansiedade, para depressão, para poder trazer a pessoa, baixar um pouco o nível cerebral dela, né? Tirar, às vezes, de um estado que está sempre questionando, a mente nunca para, e desacelera um pouco essa mente, joga ela para ondas alfa, lembrando que o cérebro humano, claro, ele não tem só ondas alfa, são várias ondas lá trabalhando, mas a predominância nesse momento, ela acentua mais as características de alfa, que vai trazer esse relaxamento para a pessoa. Exatamente isso. Então, como não existe nenhum cientista que dificilmente todo cientista gosta de aplicar a experiência nele mesmo, foi o meu caso. Então, eu, nesse caso aí, sou o próprio participante, Carlos Manuel de Jesus, gênero masculino, 63 anos, terapeuta e saudável. Minhas queixas, tá? Sono entrecortado, fadiga mental, estava num período de muito estudo e não tinha concentração. Começava a ler um livro, perdia aquilo ali. E estava recentemente operado da coluna. Então, essa falta de concentração, essa inquietude, você falou tudo aí, esse meu pensamento acelerado, eu vivia a 300 por hora, tá? E quando eu vi essa frequência Fibonacci e as características dela, sou eu a ser experienciado nessa situação. Então, o que eu precisava aí? Ter um sono mais tranquilo. O que eu precisava? Uma recuperação física, porque eu estava recentemente operado.
tá? A meditação profunda, meu pensamento era acelerado. Então, cabia exatamente. Vamos ver o resultado disso aí. Vamos ver. Vamos lá. Então, eu mantive dentro do quadrante, tá, que eu estava apresentando, 63 joules mais para 65 joules. Aí, você está dirigindo em quarta a 80 km por hora. Eu estava usando a minha energia, tá, adequadamente. Essa oscilação não foi, é uma oscilação normal e natural em todo ser humano, ok? Não quer dizer que piorou nem melhorou. 2 joules nessa faixa aí é perfeito, normal. Então, o que eu concluo disso aí? Que ela não fez alteração negativa, porque a gente não pode só pensar na alteração positiva, tá? Então, ela não me fez mal, ela manteve, porque estava bom, vamos continuar bom. Alinhamento. De forma contextual, assim, eu diria que meu alinhamento estava em 90%, passou para 93%, dentro das características de evolução, eu tive uma melhora. O que ressalta aí foi meu coronário, tendo um alinhamento mais. Antes eu estava introvertido, aquela coisa toda, né? E eu trouxe, foi colocado um alinhamento mais centralizado. O laríngeo está normal, e o cardíaco é que trouxe um pouquinho mais para a sua direita. Mas, de resto, houve praticamente um total alinhamento. O chakra básico, sexual, o plexo solar, todos eles. A única diferença foi com relação ao cardíaco, tá? E mais uma contextualização, foi de 90% para 93%. Agora, aquele quadro de estresse e lá embaixo desequilíbrio. Repara que dentro de um quadro de melhoria, todos eles, eu estava no nível de ansiedade, por isso, e melhorei muito, fui para o nível ótimo, tá? De 3,06 para 2,88. Energia, mantive minha energia ótima, uma oscilação normal e natural, e o equilíbrio, consegui melhorar mais ainda. A questão do cérebro, tá? Quase que eu centralizei, né, de forma assim, gabaritei, né, o lado esquerdo com o lado direito. Isso aqui, 1,51 que ele trouxe um lado quase que perfeito. Quando a gente faz a calibração do equipamento, ele normalmente fica aqui, ó, pontual, 0,0. E os outros itens todos qualificados na área verde, e esse aí fica 0,0. Eu quase gabaritei ali, nesse caso Muito aí, bom. com essas Muito ondas bom. da frequência Fibonacci. Foi espetacular. Eu me senti, depois dos 23 minutos, assim, fazendo um relato pessoal, né? Com uma leveza, e um sentimento, porque ele mexe com a intuição de gratidão. Quando você tem um sentimento de gratidão, mexe com muita coisa em você. É muito diferente quando você tem um sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. A gratidão te traz muita coisa boa. E foi esse o sentimento que eu tive nesse momento. Me lembro perfeitamente disso aí. Então, essa frequência traz esse sentimento aí. Muito bom. Podemos passar para o próximo caso? Vamos adiante. É a frequência da cura dos 7 chakras. Bem interessante essa análise aí. Um advogado, que todo advogado vive em tensão, porque vive em fórum, vive sempre no fio da navalha, né? Ali a percepção sempre a defesa,
Então, gênero masculino, advogado, saudável, mas com um pensamento muito acelerado. Obviamente, quais eram as motivações básicas de um advogado? Queixas de insônia, porque fica pensando. Imagina um cara com uma audiência amanhã pesada, não sei aonde, tá entendendo? Fadiga mental, dores intensas na coluna para a carga que carrega, tá? Isso fragiliza o fisiológico e por ele fragilizar, ele foi obrigado a fazer uma operação recente, a carga que ele carrega. Então, se você reparar, tudo tem envolvimento com a profissão. E que ele estava num processo de separação, de rejeição da mulher, ele estava com um tratamento de libido, com um médico, e estava baixa essa libido dele. Tá? Então, vamos ver, dentro dessa frequência dos 7 chakras, eu busquei a frequência do chakra sexual. É o chakra de frequência 432, 432 Hz. Eu acho que é o chakra sexual. Exatamente, a Dá uma frequência adiantada só para ver o nome do chakra. aqui, ó. É ele mesmo. Repara, eu quero até começar por aí. Tá. Repara o chakra dele, sexual, como a intensidade, tá? E ele tem o desejo, mas como a intensidade está quase zero. E repara que depois eu aplicar dos 7 chakras, como melhorou a intensidade dele. Então, um alinhamento geral, repara o coronário dele, como estava pequeno a intensidade, como normalizou a intensidade. Entendeu? Repara que ele é um homem de laríngeo intensa, como fala bastante. Tá? Então, são coisas pertinentes disso tudo. A parte depressiva dele, repara o básico, ele não estava aterrado, trazemos ele para o aterramento aqui. Então, Perfeito. E o plexo solar também, né? Olha. a frequência dos 7, da cura de 7 chakras, foi aí perfeita as características, propriedades com relação à influência e à reação que ele teve com isso aí. Deixa eu só fazer uma observação com relação aos chakras, tanto o sexual quanto o chakra básico, porque segundo os nossos estudos aqui no Instituto, nós temos o chakra Muladhara, que é o vermelho, o chakra básico, como o chakra da reprodução. Só que o processo do libido dele está ligado ao segundo chakra, que é o Svadhisthana, que é o chakra da sensação, do prazer. Então, por isso que eu só queria deixar apontado isso. E que ele é sexual também, só que no sentido da sensação, né? Isso, da sensação do prazer. Por isso que ele estava sentindo um baixo libido. Sendo que o primeiro chakra, que é o vermelho, o Muladhara, ele está mais ligado à força, à vitalidade, à estruturação, aos ossos, ao sangue, à ancoragem e à reprodução da espécie. E o segundo chakra, que é o Svadhisthana, esse sim está ligado à sensação, ao prazer, aos relacionamentos. Tá? Então, foi muito bem colocado, como teve uma melhora muito maior nesse chakra que ele apresentou o processo da perda de libido. E só complementando, Márcio, voltando lá no chakra, muito interessante que você falou, que apesar do básico mesmo, tá? Ele também estava desalinhado e estava com a intensidade baixa também. Então, os básicos... Ele já incorporou mais ainda. Até o plexo solar dele também, olha só, os chakras básicos, o intermediário, é aí que vem, né? A intensidade, como atuou nesse caso, mas a frequência foi para esse outro chakra que você falou aí, da sensação, né? E ele sai de um alinhamento de 87% e vai para um alinhamento de 93%, né? Isso. O campo energético. Reparem, olha que coisa, como eu falei lá no primeiro gráfico, o que mais ressalta são a fragmentação do halo. Olha como está fragmentado o halo dele.
ele está andando a 10 km por hora em quarta, que está em 49 joules, está muito baixo, tá ok? E ele deu uma melhorada, você vê que o campo energético dele preencheu melhor agora, todo o halo, e o campo de energia dele foi para 53 joules, e o equilíbrio de 83 para 91%, e uma melhora significativa com o uso da frequência. Interessante. Vamos lá para dos gráficos de barras aqui, a do... Isso. Olha, observa agora como ressalta o nível de estresse dele, que está intensificado, precisando de terapia. Quando chega nesse ponto, ele ultrapassa, porque é 6 o limite, ele já está no intensificado, está 602, já estourou. Então, ele necessariamente precisa de terapia, precisa de relaxamento, precisa de oração, precisa de meditação, precisa de todas essas terapias de relaxamento mental, ele está necessariamente precisando. Com relação ao campo energético, ele deu uma melhorada, tá? Está em ótimo. E com relação aqui ao equilíbrio, também melhorou bastante, estava baixo, foi para ótimo. E o lado que ele estava usando do cérebro, tá ok? Também reduziu bastante, está quase entrando em ótimo. Então, a análise contextual, aí eu fecho as 4 terapias com esses conceitos e vejo nelas toda uma qualidade naquilo que se propõe e nas influências positivas no ser humano, independente de gênero, faixa etária e a situação de estar saudável ou não. Muito bem. Aqui é uma parte que foi um desafio para mim, porque entra o ser humano e entra a qualificação de um sensorial frequenciado, que são blends de óleos essenciais, e o outro que passou pelo Relax Quantum, que deu uma potencialização na qualidade desse produto. E aí eu quis entender, utilizando o sensor de água BioWell, e ver de forma, constatar a qualificação do uso de um produto quântico num produto que já é qualificado, que já atinge. Ele dá uma potencialidade nisso. E eu consegui apresentar, através dos próximos gráficos, essa qualificação. E depois dessa qualificação, eu vejo num ser humano que é um atleta, e aí foi onde eu fui buscar a intensidade, e vejo num atleta do antes e depois de um sensorial normal para um sensorial frequenciado pelo Relax Quantum. Então, aí são 2 experiências e um desafio que qualifica e constata aquela quintessência frequenciada. Vamos lá. adiante. Bom, a análise disso aí. O sensor de água nada mais é de que você tem o líquido que foi frequenciado e o líquido não frequenciado. Eles têm a mesma composição química, foram feitos da mesma forma, a estrutura deles da mesma forma. Só que depois de frequenciado, essa estrutura ela fica potencializada, em que a ligação dessas moléculas, o que é potencializar de forma quântica? Tá? Ela apresenta mais intensidade e mais energia. E o que nesse campo é que aí vem a constatação. No primeiro gráfico, vocês veem no gráfico laranja
aquele que não é frequenciado. Repara que a intensidade do roxo, no decorrer da frequência, do tempo que a gente deixa o sensor num, e ao mesmo tempo que deixa no outro, ele vai mostrando as intensidades são maiores do que o que apresenta no anterior. E mais ainda, o que me deixou ainda mais perplexo e de forma contundente foi no segundo gráfico da energia. Reparem que o roxo é o que está frequenciado e o laranja é o que não está frequenciado. Repara que ele está acima, sempre mantendo acima, energeticamente. E isso aí não precisa, não é preso a tempo, vou ficar tanto tempo, depois cai. Não, ele está, digamos assim, eu não sei se a palavra certa é essa, quantificado, tá? Com um relax, quanto atuou e mudou a estrutura. Ele não se desestrutura depois, ele mantém. Isso é que é o importante falar. Tá? E aqui mostra nesse gráfico, num dos gráficos, foram vários e vários gráficos, que eu fiz para a quintessência sensorial, o 16, eu fiz para o 11, cada um com suas características, tá? E para o 03, cada um com suas características, todos eles também com mais de 30 participantes, de forma inodora, de forma tópica, e aquele que coloca no ar, assim, só para energeticamente dar uma qualificação, como se fosse um incenso que dá uma qualificação energética no ambiente. Então, nessas 3 situações, eu consegui identificar, e por pessoas totalmente diferentes. Só que agora, o próximo já é no caso, no caso clínico, que a gente vai ver. Aqui era mostrando de forma contundente. Mais adiante. E aqui é o gráfico da torre, que é a área, intensidade, energia, desvio de área, entropia, que é onde vem todos eles de forma de identidade própria, qualificada pela ação da potencialidade. Nem sempre a visão de interpretação, o que está acima é que está melhor. Tá? Eu vou começar de trás para frente. Aqui, de trás para frente, onde não parece ter nada, a entropia está zero, não tem bagunça. Tanto repara o seguinte, não tem barra aí, está zerado. O que acontece é o seguinte, tanto o blend feito quanto o passado pelo potencializador relax quanto não desorganizou a estrutura. Então, a interpretação é essa. Aqui, como forma o desvio de área, tá? Repara o seguinte, o laranja tem um desvio de área grande e o roxo pequeno. Ele não altera a estrutura, tá? Ele manteve a qualificação da estrutura. Isso quer dizer, onde teve o desvio laranja, é onde maior desvio que tem apresentado. Tá? O que pode acontecer nesse blend de desvio é perder, depois de algum tempo, como data de validade. E esse aqui segura mais. Assim, então, o frequenciado ele teria uma data de validade estendida. Vamos botar aqui uma referência. Como se você pegasse um leite e botasse uma conserva ali e o outro não. Tá? Mas o que leva a conserva? Depois de um tempo de validade. Nada bom. Aí repara o seguinte, aqui a energia tá praticamente, mas é sutil. E o quadro de área de qualificação melhora para o roxo. Isso quer dizer o seguinte,
todos esses que estão aqui, nesses 3 parâmetros de cima, têm uma qualificação melhor, tá? Na cor roxa, que eu vou falar, sensorial 16, frequenciado, cor roxa, apresentou resultados sempre superiores ao 16, nesse patamar aqui de cima, porque foi uma influência eletromagnética numa composição química, biológica, né? Então, surtiu e mostrou que existe diferença, sim, nisso aí. Para quem não está... Porque o eletromagnetismo ninguém vê, mas precisa a gente ter a constatação. Perfeito, perfeito. Vamos seguir. Aqui, como eu disse, né? A gente vai finalizar com a atuação e a influência do caso clínico aqui do Relax Quantum com os dispositivos quânticos, tá? Em que foi falado bem lá na frente, a pessoa que é gênero masculino, saudável, atleta, nascido em 21 de 1966, tem 56 anos, na época ele tinha 53, tá? Bem saudável, peso, altura, tudo, e o que foi considerado nesses exames? A aplicação do produto antes e depois de uma atividade física extremamente extenuante. Ele é um atleta Ironman, só para vocês terem noção da pessoa que estava se submetendo a isso aí. Então, é uma atividade extremamente extenuante. A influência dos produtos foi avaliada quanto à recuperação do estado psicoemocional, físico e energético. Olha, isso não tem escrito nas características, tá? Foi descoberto durante a experiência que foi feita com ele. O que é o relato dele? Ele correu, ele nadou e ele andou de bike e veio para esse exame, tá? E aí vocês vão ver as reações no corpo dele. E depois de que ele passa, que foi feito de forma de inalação, em que entra na corrente sanguínea, ele já foi, só nisso aí, já foi sentindo o efeito de um e de outro, do frequenciado, do tempo do não frequenciado. E ele sabe perfeitamente o tempo de revitalização celular que ele tem, tomando whey, tomando outros tipos de energéticos e essas coisas. Ele ficava ainda no dia seguinte no bagaço. Ele aqui na clínica, tá? Ele fez esse procedimento e meia hora depois ele estava tranquilo, sem cãibra, reagindo normal e de forma... Ele falou assim, nossa, isso aqui, eu só vou usar isso, da agora em diante, quando fizer toda a prova extenuante dessa. Foi descoberto nessa experiência. Vamos adiante para fazer as análises desse resultado. Então, olha o nível de estresse, porque depois de uma atividade, tá? Como melhorou? Ficou em ótimo, tá? O nível de energia dele, tá? Nesse caso, tá? 80, 81, ele estava realmente extenuado, tá? Mas o que procede nesse sentido, o psicoemocional e o equilíbrio dos órgãos dele, tá? Manteve também aqui, ó, mental, manteve dentro de uma qualificação ótima. Analisando isso aí, tá? Vamos adiante. No gráfico aqui, no painel do campo de energia, nós podemos observar que após 15 minutos, ele ter inalado a quintessência frequenciada pelo Relax Quantum, nota-se uma qualificação do equilíbrio de 97% para 100%. A gente, analisando o halo luminoso, vê-se perfeitamente mais preenchido e recuperação
celular dele nesse sentido aí. Volto a falar, é muito importante ressaltar que para um atleta de Ironman ter uma revitalização molecular, ele precisa, no mínimo, de 6 a 8 horas. E agregado a isso aí, tomando suplementos para que ele possa voltar à atividade. Aqui com 15 minutos, tá? Principalmente usando a quintessência frequenciada, a recuperação molecular dele foi tranquila e de forma confortável, que deixou ele leve, numa recuperação com respiração e um equilíbrio de 97, dele ter usado uma frequência que já melhorou, ele conseguiu ter uma estabilidade maior para 100%. Tá? A oscilação em joules, dada ao momento dele, tá 81, 82, é uma alteração normal e natural para quem estava num processo de recuperação e revitalização molecular de um esporte extenuante desse. Vamos adiante, Marcelo. O que ressalta numa qualificação atendendo às características, inclusive do sensorial 16, tá? E ainda potencializado pelo sensorial 16 frequenciado, é o alinhamento dos chakras de 89% para 94%. Então, é uma característica do sensorial que está nítida no alinhamento desses chakras. O alinhamento ficou quase que perfeito, né, Jesus? Perfeito um alinhamento, e não foi só nele, tá? Esse sensorial 16 frequenciado, tá? Nos outros que não são atletas, também tiveram um alinhamento nessa mesma qualidade, tá? Passando de 80 e poucos para 90 e tantos. Então, esse aí foi o que mais ressaltou. Mas todos eles, dentro desse patamar, também tiveram o mesmo procedimento de alinhamento. Então, é só para constar essa situação aí. Então, finalizo aqui com o apoio aí do Márcio e do Marcelo, e passo a palavra ao Marcelo para fazer o encerramento e ao Márcio também da palestra. Bom, pessoal, nós queremos agradecer aqui pelo carinho, pela paciência que vocês tiveram para poder entender de que forma a gente tem utilizado a bioeletrografia aqui dentro do Instituto Frequências de Cura. Aqui tem os contatos do Carlos. Quem quiser fazer algum laudo, fazer algum trabalho com bioeletrografia com ele, nós super indicamos. Está aqui o contato, o telefone, o WhatsApp dele e o e-mail. E os nossos contatos aqui do Instituto, né, ifcinstituto.org. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, entender mais sobre essas coletâneas, sobre as terapias que a gente desenvolve aqui, é só acessar lá o nosso site, ou buscar a gente tem bastante material gravado no canal do YouTube, muitas lives, né? Sempre com esse viés de ciência com espiritualidade, para poder trazer o equilíbrio emocional e físico para as pessoas. Tem a página da gente no Instagram. E, enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco, e, na medida do possível, que nós pudermos ajudar, estaremos sempre ajudando. Queria agradecer imensamente ao Dr. Neto aí por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo com a bioeletrografia aqui no Brasil, e vou deixar agora para o Márcio fazer o restante dos agradecimentos e o fechamento desse trabalho e dessa apresentação de hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pelas tuas análises, pelas tuas colocações, né, por estar dando esse norte e balizando os trabalhos da gente. Ao Dr. Neto,
aqui da Bioel no Brasil. Quero agradecer imensamente ao trabalho que tem desenvolvido, juntamente com o Dr. Korotkov e o Dr. Dmitry, em São Petersburgo, lá na Rússia, por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e nos trazendo a capacidade, as ferramentas necessárias para saber que os trabalhos que nós desenvolvemos, eles estão indo por um bom caminho, né? E é o que nós sempre falamos em todas as nossas palestras, sobre os trabalhos do Instituto, nessa conexão de ciência com espiritualidade, que as medicinas do futuro serão medicinas vibracionais. A gente já entrou nessa era da medicina vibracional e a gente sabe que as medicinas, através dos fármacos, elas vão ficar para o passado e a partir de agora, cada vez mais e mais, a gente vai estar entrando nesse universo dos tratamentos através das frequências, da medicina vibracional. Então, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui agora e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá? Um grande abraço, um beijo no coração de todos, até mais.